O médico ele perfurou meu intestino nessa cirurgia e ele disse que ele não viu que o intestino tinha sido perfurado. No sábado, quando eu acordei, eu já estava mesmo indo embora, porque eu já não entendia mais o que as pessoas me falavam. Ele falou para mim assim: você não vai poder fazer o outro exame, você precisa subir novamente para o centro cirúrgico. Por um momento ele pegou no braço da enfermeira e ele falou: se ela não subir agora, ela vai entrar em parada cardíaca. E eu entrei na sala, no quarto, entubada, com sonda gástrica, praticamente no rosto, só não tinha nos ouvidos. Eu fiz uma oração, a única coisa que saiu do meu coração foi: Senhor, não me deixa ser ingrata. Me dê um coração grato, porque eu não quero culpar a Ti por tudo que eu venha passar. A Paz Igreja, eu sou a Márcia Zara. Paz Igreja, sou Elder Zara. Hoje eu vim contar para vocês um milagre que Deus me permitiu viver, meu testemunho de cura, para vocês conhecerem um pouquinho aquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. Em dezembro de 2023, eu estava com meu casamento marcado e eu descobri que eu estava com um cisto de ovário. Eu precisava fazer uma cirurgia, porém, se eu fizesse a cirurgia nesse exato momento, como o casamento estava muito próximo, eu não ia conseguir me recuperar a tempo para isso. Eu resolvi não fazer a cirurgia então, me casei e 2 semanas depois do meu casamento, esse cisto ele veio a romper e eu precisei fazer uma cirurgia de emergência. Eu fiz essa cirurgia, fui para casa, me recuperei muito bem. Porém, 3 ou 4 meses após isso, fazendo os exames novamente, porque eu ainda sentia dor e eu precisava fazer o pós-operatório, eu descobri que eu estava com um outro cisto no mesmo ovário e descobri que eu tinha perdido uma trompa, a trompa esquerda, que no momento da cirurgia ninguém me comunicou, ninguém me avisou e eu não sabia disso. Eu e o Elder, a gente estava caminhando, né, tentando engravidar e pra gente foi um momento difícil saber disso, né, ter essa notícia. Mas nós oramos e passei novamente com o médico, ele disse que eu precisaria fazer uma outra cirurgia para a retirada desse novo cisto, porque estava muito grande. E essa cirurgia foi marcada para outubro de 2024. Em outubro de 2024 eu fiz essa cirurgia. Essa cirurgia foi aquela cirurgia por vídeo. E um tempo antes de eu fazer essa cirurgia, acredito que 1 mês ou 1 mês antes dessa cirurgia, nós recebemos uma palavra do pastor. Num culto de quinta-feira aqui na igreja, ele nos disse que nós viveríamos um grande milagre da parte de Deus. E que o milagre seria tão grande que nós iríamos testemunhar isso de uma forma grandiosa. Como a gente estava tentando engravidar e com tudo que aconteceu, na nossa cabeça o milagre que a gente iria viver era o milagre da gestação, que nós iríamos conseguir gerar uma criança. Porém, quando eu fiz essa cirurgia no dia 10 de outubro, o médico ele perfurou meu intestino nessa cirurgia e ele disse que ele não viu que o intestino tinha sido perfurado. Ele me fechou, eu vim embora para casa no outro dia de alta e no dia seguinte eu comecei a passar muito mal, com muitas dores, vomitando muito, já deixei de comer e isso foi se estendendo. Até que eu resolvi ir no médico, porque eu não me sentia muito bem. E voltando no médico, a resposta que eu tive é de que isso seria uma resposta da cirurgia que eu fiz. Como a cirurgia tinha sido por vídeo, então aquilo ali iria passar. Voltei para casa ainda com dor e aquilo não passava, pelo contrário, aqui os meus sintomas só pioravam. Eu não comia, comecei a vomitar muito, já não ficava mais em pé sozinha. Toda vez que eu precisava ir no banheiro, era algo muito difícil, porque doía demais. Então eu voltei novamente para o hospital, numa quarta-feira, e a médica me pediu um exame para fazer de ultrassom. Nesse exame de ultrassom, a médica que realizou o exame, ela já me disse que ali ela via várias partes inflamadas dentro do meu abdômen e que ela não descartaria uma possível complicação cirúrgica. Voltei com a médica que estava me atendendo, ela viu o resultado do exame e ela me disse que aquilo era normal, que era da cirurgia que eu tinha feito e que em 10 dias eu estaria muito bem. E mesmo com esse exame em mãos, ela me deu alta e fui para casa novamente. Isso foi numa quarta-feira. Na quinta-feira eu já acordei muito pior.
Eu já comecei aí a ter uma grande quantidade de vômito. Eu já estava desde sábado sem comer nada. Eu não conseguia me movimentar direito. Para eu me mexer no sofá, era só com ajuda. E isso se estendeu até sábado. No sábado, quando eu acordei, eu já estava mesmo indo embora, porque eu já não entendia mais o que as pessoas me falavam. As pessoas conversavam comigo e eu não tinha entendimento, não conseguia entender o que elas falavam comigo. Minha visão se perdia e aí me levaram novamente para o médico. Eu passei o dia no hospital, sentada numa cadeira, e no final da tarde, quando eu fui fazer uma tomografia, que a médica pediu, quando eu saí da sala da tomografia, o médico que fez o exame, ele correu até mim, ele perguntou quem era a Márcia. E aí o Helder respondeu que era eu. E o médico, com uma afeição de desespero mesmo, ele falou para mim assim: você não vai poder fazer o outro exame, você precisa subir novamente para o centro cirúrgico. E eu falei, né, por quê? E nisso ele chamou a enfermeira e perguntou para a enfermeira quem era a médica que estava me atendendo, onde ele conseguia falar com essa médica, e ela disse que aonde era, e ele não sabia muito andar pelo hospital, e por um momento ele pegou no braço da enfermeira e ele falou: se ela não subir agora, ela vai entrar em parada cardíaca. E aí começou uma correria muito grande. Correram comigo lá para cima, vieram muitos médicos naquela hora. Muitas enfermeiras tentando pegar acesso, e a médica foi muito clara, e ela disse que eu ia precisar fazer uma nova cirurgia, porém era uma cirurgia muito grande. E nesse momento eles chamaram o Helder, minha irmã, mas ainda estava próximo de mim, e começaram a explicar por tudo que eu passaria. Eu já estava com infecção generalizada, meu abdômen já estava tomado de fezes e pus. E eu subi para o centro cirúrgico. E no momento que eu subi para o centro cirúrgico, eu não conseguia mais dizer nada para Deus. Eu não tinha mais força para orar, porque eu achava que eu iria ficar, iria acabar ali. E eu estava com muita raiva do descaso que o hospital me tratou, do descaso que as médicas me trataram, do descaso que todo mundo teve comigo dentro daquele hospital. E então eu falei para Deus: Senhor, eu não quero sentir essa raiva. E quando eu fui subindo para o centro cirúrgico, eu fiz uma oração. A única coisa que saiu do meu coração foi: Senhor, não me deixa ser ingrata. Me dê um coração grato, porque eu não quero culpar a Ti por tudo que eu venha passar. Então, mesmo que eu passe por muita coisa, Senhor, me dê um coração grato e esteja comigo. E graças a Deus, Deus colocou pessoas grandiosas no meu caminho. Quando eu cheguei naquele centro cirúrgico, tinha pessoas ali que realmente foram enviadas por Deus. Pessoas que me estenderam a mão e falaram: a gente vai estar contigo até o final. E ali no centro cirúrgico, os médicos já me disseram que iria ser muito grande a cirurgia e que era para me perguntaram se eu acreditava em Deus. E eu disse com toda certeza que sim. E ele me falou assim: então eu tenho certeza que Ele está aqui do teu lado segurando a tua mão, porque a partir de agora é você com Ele. E nesse momento eu dormi. A cirurgia demorou 7 horas em média. Quando eu acordei, não foi bem um acordar, mas eu me lembro assim de estar na UTI, e acordei e eu ouvi a voz do Helder, que foi a hora que deixaram com que ele fosse me ver. Ele já tinha conversado com os médicos, né? Um dos médicos chegou até mim, nos levaram para uma sala da família no centro cirúrgico, na UTI, né? E ele fez um simples resumo. O 100% eles fizeram. 70% era resultado deles e 30% é o resultado dela. Eu preciso que ela me dê resposta no prazo de 78 horas. Eu preciso. 72 horas, desculpa. E assim, foi um desespero muito grande que entrou dentro do meu coração, e uma fé muito grande ao mesmo tempo, que eu sabia que ela ia sair de lá, acreditando que tudo iria passar e ia dar certo.
E foi um momento que chamaram pra gente entrar no quarto, que eu entrei no quarto, com aquele coração amargurado, preocupado com tudo, mas na certeza que ia dar certo, porque eu tinha que dar força para ela naquele momento. E eu entrei na sala, no quarto, entubada, com sonda gástrica, praticamente no rosto, só não tinha nos ouvidos. O resto tinha tubo, sonda gástrica, tinha catéter no peito, aqui em cima. Foi uma situação bem forte, uma imagem que na minha cabeça não esqueço, não vou esquecer nunca mais. E assim, foi um momento muito difícil, que aquele momento que eu peguei, eu e mais uma moça da igreja, uma outra igreja também, amiga nossa madrinha de casamento, estava com a gente, e mais uma outra pessoa, e eu fiz uma oração por ela, tendo muita fé que ia sair dali. Cantamos um louvor para ela e viemos embora. E o médico falou assim para mim: Helder, amanhã vamos tentar tirar o tubo dela. E aí vai ser um caminho da vitória. Um passo de cada vez. Aí a visita na UTI sempre era meio-dia. E esse horário que a gente estava ontem, o dia antes era em torno de 1h30 da manhã, mais ou menos. Então a próxima visita ia ser meio-dia. Aí foi eu e meu cunhado. Aí quando a gente entrou na UTI, tinha uma janela do lado esquerdo meu, tinha uma janela. Quando eu passei para essa janela assim, eu lavei a mão e entrei, eu olhei para a janela, ela já estava sem o tubo. Aí eu já falei, a vitória é nossa. Profetizei na vida da minha esposa que ela ia sair dali e a vitória ia ser nossa. Eu entrei e falei pro meu cunhado, falei assim, já tirou o tubo. Então, daquele momento que o médico falou um dia antes para nós, do prazo de 72 horas, encurtou um pouquinho mais. E a gente venceu nesse caminho do tubo. Tirou, eu entrei, coloquei a mão nela, pus a mão nela, ela mexia só a ponta do dedo. Só mexia assim. Sabendo que era eu que estava do lado dela, tudo, que ali estaria com ela até o final. E logo em seguida o médico veio, chamou e falou do tubo, falou, o primeiro passo foi dado, ela vai sair. Então foi tudo um processo de um dia após o outro, né? No dia que ele me viu na UTI, quando eu cheguei na UTI, que foi o momento que ele disse que ele colocou um louvor para eu ouvir, eu voltei a dormir. E nesse momento que eu voltei a dormir, eu tive uma experiência muito... Eu posso falar que uma experiência muito doída, mas boa ao mesmo tempo. Porque Deus me permitiu realmente ter um encontro com o inimigo, com o diabo. E ele se pôs à minha frente e ele disse para mim... Eu estava numa sala, sentada numa cadeira de roda. E ele disse para mim que dali eu não sairia mais. Que ali seria o meu lugar agora. E aí eu disse para ele que eu não ficaria ali. E então ele me fez ver rosto de pessoas que eu não conhecia, que eu nunca me via, mas rosto desesperado. E que naquele momento eu entendi que eram as pessoas que ele tinha aprisionado ali dentro. Então ele me tirou desse lugar, me levou para um outro lugar. E ele me falou a mesma coisa. Daqui agora você não sai mais. E eu novamente repeti para ele que eu não iria ficar ali. E novamente ele me fez ver novos rostos de outras pessoas. E então ele me levou de novo para um outro lugar, muito maior, um lugar frio. E aí ele me falou, aqui é o seu final. Aqui você vai ter que deixar esse Deus que você serve, porque ele não é digno de você. E aí eu disse para ele, eu não deixo esse Deus por nada, porque ele é o Deus da vida. E é nessa vida que eu vou me agarrar. E nessa hora eu acordei como se eu tivesse puxando meio que a respiração, e eu estava na UTI, entubada. E aí aconteceu esse processo que o Helder falou, e nessa hora que eu acordei, o Espírito Santo falou para mim, eu permito que o diabo te toque, mas eu não permito que ele te leve. E nesse momento eu entendi que eu precisava viver o meu processo, que Deus estaria comigo, mas que Ele não ia me isentar de viver o meu processo, que Ele me entregaria o milagre, mas que eu precisaria antes viver o meu processo. E foram dias torturosos naquela UTI. E nessa hora eu lembrava da história de Jó. E eu falava, Senhor, eis-me aqui. Só segura na minha mão.
E nesse momento Deus começou a ministrar em mim os milagres, porque eu não podia comer, eu não podia beber, eu não podia respirar por mim mesma, porque eu ainda estava entubada. E eu falava para Deus que eu queria viver um grande milagre da parte dele, que era sair dali com vida. E Deus falava para mim assim: você já está vivendo milagres e você não está conseguindo ver. E ele começou a me mostrar os pequenos milagres, que foi quando eu comecei a colocar uma gota de água na boca, quando tiraram o tubo. E ele falava: quando você respira é um milagre que você está vivendo, quando você toma uma água é um milagre que você está vivendo. Num dia o médico disse que eu ia ter alta da UTI e eu fiquei muito contente, e no outro dia ele disse que eu não ia ter mais, por complicações que foram aparecendo. Mas enfim, eu consegui vencer a UTI, eu tive alta da UTI com 2 bolsas de sangue, porque eu tive anemia por conta de muito sangue que eu perdi e de muito sangue que eles precisavam tirar de mim. Desci para o quarto. Lá no quarto foi um processo também muito difícil, porque eu tinha muitos cortes na barriga, dreno. Eu precisei fazer uma bolsa fazer uma colostomia, que é uma bolsa de ostomia na barriga. E o processo era muito difícil, muito doloroso. Mas eu fui vencendo o processo dia após dia. Eu venci uma coisa e aparecia outra, venci uma coisa e aparecia outra. E num dia o médico chegou em mim e falou para mim que eu estava bem, e era numa sexta-feira, que no sábado eu ia ter alta. E eu fiquei muito contente, avisei a família toda que eu ia ter alta e tal. E no sábado de manhã, quando o médico chegou, ele disse que não poderia mais me dar alta, porque o dreno não estava fazendo o papel dele direito. E eu ia precisar colocar um novo dreno para aspirar onde esse dreno que eu já estava não estava chegando. E aqui eu fiquei muito triste. Foram 3 tentativas de fazer e não deu certo. E ali eu vi o cuidado de Deus, porque eu reclamei na hora porque a máquina quebrou. E eu falei: Senhor, se eu não fazer esse exame eu não vou embora. Mas por 2 dias Deus não me permitiu que eu fizesse o exame. E no 3º dia eu fui, que foi um sábado. E eu desci para fazer o exame e ali eu tive um novo encontro com o diabo. E ele se usou do médico para falar comigo, porque ele veio me explicar como que seria feito essa punção. E aí ele me explicando, e ele falava com toda a propriedade que eu iria sofrer muito, que eu iria passar dias sem se movimentar, que eu iria passar dias deitado na cama. A punção ia ser feita de uma parte muito dolorosa do corpo. E aí as últimas palavras dele foram assim: eu vou fazer o exame e se precisar fazer a punção, nós vamos fazer. E se não tiver nada lá e tiver melhorado, você está livre de mim. E nessa hora, eu tomei posse daquilo que Deus entrega para nós, que é a autoridade dele. Porque o diabo também pode ter autoridade, mas ele não tem poder. Mas o Deus que nós servimos, além da autoridade, ele nos dá poder em falar no nome dele. E nessa hora eu levantei a mão para o médico em si, eu apontei a mão na cara dele e eu falei para ele: te repreendo, Satanás. Na minha vida você não toca mais. Por você eu não sofro mais. Pelas tuas mãos eu não sinto mais dor. E hoje cessa o teu sofrimento, o meu sofrimento por conta de você. E na hora o médico não entendeu nada, ficou assustado. Minha irmã estava comigo e eu disse para ela: Marciele, entre em oração. E eu entrei para a sala para fazer o exame e dentro da sala eu clamei muito a Deus. Eu falei: Deus, coloca a tua mão, porque o Senhor é o Deus de cura, então põe a sua mão e limpa o que tiver que limpar. Eu te dou autoridade sobre a minha vida, Pai, porque é só o Senhor que tem. E eu fui clamando a Deus, E passado um tempo, a máquina lá parou de funcionar, a enfermeira veio até mim e ela veio com um sorriso muito carinhoso. E ela colocou a mão assim em mim e ela me disse: Márcia, vamos levantar porque você não vai precisar fazer nada. E naquele momento eu dei um grito e glorifiquei a Deus, porque eu falei assim: é esse o Deus que eu sirvo. E eu falei: você perdeu, Satanás. E aí eu saí dali, voltei para o quarto feliz, contente. E aí eu entendi o porquê que a máquina tinha quebrado, porque talvez se eu tivesse feito esse exame lá no primeiro dia, eu tivesse feito esse procedimento. Mas Deus deu um jeitinho de esperar um pouco para que eu não precisasse fazer. Então tudo na vida a gente tem um trabalhar de Deus. E no domingo pela manhã, quando eu me levantei para caminhar, porque eu precisava caminhar bastante, o Elder me ajudou, porque eu só andava com apoio. Só não te cortando, lembrando dessa enfermeira que veio falar com você, foi a que fez o exame quando apareceu o rompimento do intestino. Que aí ela falou para você depois
que eu era um Nossa, milagre. você, a Márcia, que veio uns dias atrás, Ela não acreditava que eu era ela a não mesma acreditava que era a mesma pessoa que estava naquele momento, com tudo que você passou. Que é o milagre que a gente está vivendo, né? pessoa. No domingo eu fui caminhar pelo corredor do hospital e eu avistei um médico lá do final do corredor e ele veio em direção a mim, ao Helder. E aí ele chegou perto de mim e ele falou, vamos para casa. E eu chorei muito nesse momento. Porque eu falei, Deus concluiu a obra dele. Ele me entregou o milagre e eu vou sair do hospital com vida. E ali eu fui para o quarto e eu comecei o processo de tirar as coisas que estavam em mim, né? Porque eu estava ainda com dreno. E eu voltei para casa, eu pude ver minha filha, pude ver minha família. E dias depois, quando eu voltei em consulta, quando o médico me viu o médico que fez a cirurgia em mim, quando ele me viu dentro do consultório, ele disse para mim, uau, você aqui, eu não esperava te encontrar, eu não esperava ver você novamente, porque você estava praticamente morta. E eu falei para ele, eu acreditei no Deus que eu sirvo, e eu sou um milagre. E ele disse, eu sei que você é um milagre, porque quando a gente ia falar de você dentro do hospital, a maneira que a gente falava de você era aquela menina que é o milagre. Então você ficou conhecida dentro do hospital como o milagre de Deus. E se um dia alguém duvidar, é só a pessoa olhar para você, porque você é o milagre de Deus. Se você perguntar para os 7 médicos que eu tinha lá cuidando de mim, ele me disse, se você perguntar para qualquer um deles, nenhum iria dizer que você iria sobreviver. Todos eles acreditavam que você não passaria das 72 horas. Mas hoje eu estou aqui para testificar aquilo que Deus fez sobre a minha vida. Porque eu creio que as promessas dele, elas nunca falham. Aquilo que Deus nos dá, a promessa, a palavra que Deus nos dá, ela se cumpre por completo. Hoje eu ainda uso uma bolsa de ostomia, eu sou ostomizada, mas eu creio que a obra vai ser por completa e eu vou conseguir fazer a minha reversão. Logo eu vou passar com o médico, vou fazer os exames. E eu creio que isso vai ser um novo testemunho, que eu vou estar aqui para contar para vocês.